Olá, seja bem-vindo à 10ª edição do Por Dentro da Magistratura, um projeto da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso que tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados e magistradas a partir de situações pessoais durante a carreira, suas opiniões, suas escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmitir tudo isso na forma de orientação ou recomendação a juízes e juízas. Hoje vamos conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Paulo da Cunha, 72 anos. Bacharelou-se em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas em São Paulo. Ingressou na carreira do Ministério Público em 1979, sendo promovido por merecimento ao cargo de Procurador de Justiça em 1990. Ascendeu a desembargador pelo 5º Constitucional reservado ao Ministério Público em 2002 e, desde então, foi vice-presidente do TJMT no biênio 2009 e 2011, diretor da Escola da Magistratura do Estado de Mato Grosso por 4 anos consecutivos, de 2012 a 2015. E presidente da Casa no biênio de 2015 e 2016. E não para por aí. Coleciona ainda 19 honrarias recebidas, dentre as quais uma moção de congratulação pelo grande número de processos julgados no exercício de 2006. Concedida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e a Medalha de Honra ao Mérito Décio Antônio Erpen pelos relevantes serviços prestados à magistratura e ao Poder Judiciário, concedida pelo Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil. Seja muito bem-vindo, desembargador Paulo. Boa tarde, desembargador Marcos Machado, eminente presidente, diretor, da ESMAGES, Fernanda também será a nossa sabatinadora de hoje, né? Também está aqui conosco o desembargador diretor-geral da ESMAGES, desembargador Marcos Machado. Como vai, desembargador? Graças a Deus, muito obrigado, Fernanda, a equipe da comunicação e também a equipe da TI. Minha saudação especial ao desembargador Paulo da Cunha, a quem tenho seguido há muitos anos, como referência, primeiro no Ministério Público, depois aqui no Tribunal, mas sobretudo como cristão. Nós hoje vamos conversar, Fernanda já descreveu o currículo substantivo do desembargador Paulo, mas eu queria destacar aqui o tempo já de prática forense no sistema de justiça. São 42 anos, 23 anos no Ministério Público e 19 anos no Tribunal. Então, realmente, a experiência do desembargador Paulo da Cunha e a postura que ele desenvolve em todos esses anos, sempre com retidão, nos orgulha muito. Eu, que sou também egresso do Ministério Público, mas também aqui no Tribunal. É uma segurança jurídica trabalhar com ele e uma paz espiritual, porque ele tem sempre a sensibilidade, a sensatez de escolha de caminhos. Muito obrigado, desembargador Paulo Cunha, por ter aceito o nosso convite e vamos ao nosso debate de hoje. Ok, vamos começar então, desembargador Paulo, e vamos começar falando sobre o 5º Constitucional. Quando o procurador do povo ascende à função de juiz, como é que se dá essa mudança, essa transição? É preciso se reinventar? Por favor. Nós vamos mexer com as mesmas ferramentas que é o direito, né? Que é a interpretação do direito, tanto no Ministério Público quanto na magistratura. É lógico que aqui você tem a sua decisão, você tem as suas consequências jurídicas, mas eu acho que não há diferença substancial entre trabalhar no Ministério Público e na magistratura. É lógico que, no meu caso em particular, eu fiquei bastante apreensivo, preocupado, né? Mas isso, com o tempo, pegamos o jeito do caminhar, então isso não foi grandes problemas para a nossa carreira.
Ok, desembargador Marcos Machado, por favor, a sua primeira pergunta. E eu queria indagar do senhor a respeito desse novo Ministério Público, nessa relação com o Judiciário, sobre o olhar do desembargador, ou seja, do segundo grau. O que o senhor vê de distinção, seja positiva ou não, do Ministério Público de ontem, que o senhor passou por 23 anos, seja como promotor, como procurador, e com o Ministério Público de hoje? Na verdade, desembargador Marcos, a função ministerial, atualmente, ela ganhou mais ferramentas, né? Principalmente com o advento da Constituição de 1988. E não parou aí. Foram outras conquistas que o Ministério Público fez. Mas o que eu tenho em mente é que em qualquer uma, aquele Ministério Público do qual eu pertenci desde 79 até 2002, nós temos como guia, como norte, a Constituição Federal. Então, o que não se pode esquecer do Ministério Público é que a função dele, o trabalho dele, tem que ser guiado pela Constituição Federal. Não só dele, mas também nossa, dos juízes. Mas, como a pergunta refere-se ao Ministério Público, eu digo que o Ministério Público tem, sim, que ser guiado nas suas funções, e especificamente na parte criminal, né, pela Constituição. Hoje, tudo nós estamos vivendo a constitucionalização do direito. Então, o direito passa pelo filtro da Constituição. Quando eu não gosto desse termo, mas vou usá-lo, operadores do direito, né, na sua conduta, eles colocarem a Constituição em primeiro plano, nós não vamos ter nenhum problema. Desembargador Paulo, o senhor marcou a trajetória da capacitação continuada de magistrados e também de servidores, sabendo que todo o investimento retorna ao público em prestação jurisdicional célere, de qualidade, né? O que ainda é necessário para melhorar na capacitação desses juízes? Nós temos que estar sempre atualizado, buscarmos atualização. E a escola é a grande ferramenta. Mas só que a escola, sozinha, ela não vai alcançar o objetivo. Os magistrados também têm que querer se qualificar, têm que se dispor a se qualificar. Então, aí, em conjunto, escola e magistrados, né, alcançarão esta profissionalização, esta qualificação melhor, para que possamos prestar o melhor serviço, a melhor prestação jurisdicional à sociedade. Ok, desembargador Marcos, a sua vez, por favor. E nessa linha de capacitação, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência a respeito da necessidade ou não da corregedoria. Vossa Excelência escolheu não passar pela corregedoria, mas o senhor sabe bem como funciona.
a competência e o poder do corregedor em relação a envolver o juiz a algumas obrigações, entre as quais, a meu ver, a própria capacitação, o estudo, a atualização. O senhor entende que a corregedoria deveria ou não ingressar também nessa discussão e tornando algumas atividades pedagógicas obrigatórias? Porque nós temos aqui, eu tenho dito, não com prazer, mas nós temos um grupo de juízes comprometidos, nós temos um grupo de juízes indiferentes, e temos aqui um grupo de juízes, embora seja uma minoria, que eles não se envolvem, não participam, nem mesmo convidados. Então, o meu grande desafio é manter esses comprometidos, alinhados, convencer os indiferentes e trazê-los, mas eu não sei o que fazer com aqueles que sequer respondem a chamados da escola e continuam tendo sentenças anuladas. O tribunal faz apontamentos, descreve notas e até recomendações, e eu cheguei a uma ocasião, inclusive mandar para a corregedoria, mas não para o fim disciplinar, mas para que a corregedoria conhecesse esses equívocos, esses erros no julgamento, em judicando e em procedendo, são ambos, para pensar em como fazer esse juiz voltar a estudar. Porque esta é a realidade que nós identificamos em inúmeros atos judiciais que são submetidos ao tribunal por via recursal ou de habeas corpus. Então, eu gostaria de ouvi-lo, pela experiência que o senhor teve, não só como diretor, mas como presidente do tribunal, se nós, nesse quesito, capacitação, nós temos que agir de forma diferente com esse grupo que, depois que alcança o vitaliciamento, verdadeiramente dá as costas para o conhecimento, para a atualização, para o aperfeiçoamento. Desembargador Marcos, esse dilema eu vivenciei como diretor da SMAGES. Vossa Excelência tem toda a razão, está vivendo também, vivenciando este dilema, do qual eu já vivenciei. E também sou de acordo que a corregedoria faça um acompanhamento, mas um acompanhamento mais de perto, e que faça apontamentos no momento da promoção. A corregedoria não pode ficar fora, porque já este número de juízes comprometidos, todo respeito, não é tão grande assim. O número de indiferentes e de descomprometimento, eu acho que é maior do que o número dos comprometidos, pelo menos no meu tempo. Pelo menos na minha época, como diretor da SMAGES. Os cursos eram de altíssima qualidade. Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, com excelentes professores, mas mesmo assim,
Às vezes o juiz saía da comarca para vir assistir o curso, assinava a lista de presença e se ausentava da sala de aula. Infelizmente, coisa difícil e doído de dizer isto, mas era verdade. Então, até a presença do aluno em sala de aula teria que ter um rigor extremado. Então, eu tenho notado, sim, uma parte descomprometida. E este descomprometimento, desembargador Marcos, afeta, sim, a prestação jurisdicional. Anulando-se sentença, e às vezes a gente chega ao extremo de não querer anular, aproveitar um pouco para não comprometer muito a prestação jurisdicional, fazer um remendo na sentença de primeiro grau. Então, eu assisti o desembargador Guiomar, e ele é da banca de concurso do atual concurso, e ele disse que os futuros juízes a serem empossados são de primeiríssima qualidade. Isso me deixou muito feliz, muito satisfeito, porque é o que nós precisamos. A escola sempre, desembargador Marcos, a escola sempre investiu em capacitação. Sempre. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso sempre, por meio da escola, da ESMAGES, sempre investiu em capacitação dos magistrados. Não só dos magistrados, mas também dos servidores, mas nós estamos nos referindo aos magistrados. Então, quem não se capacitou, quem não aproveitou, é porque não quis. Agora, Vossa Excelência também está neste dilema que está se repetindo. Eu acho que tem que haver um comprometimento, e este comprometimento tem que se chamar, sim, a corregedoria para participar. E acompanhar também, mais de perto, desembargador Marcos, mais de perto, o desempenho funcional do magistrado para fornecer elementos, dados concretos no momento da promoção. Inclusive, promoção por antiguidade também. Ok, vamos seguir então. Desembargador Paulo, na opinião do senhor, qual o melhor caminho a ser seguido pelo juiz ou pela juíza, né? Protagonismo ou ativismo? Quando Montesquieu disse que o juiz teria que ser a boca da lei, já aquela época era um avanço muito grande. Porque quando ele disse isso, era a passagem do absolutismo para o liberalismo, né? Naquela época havia, sim, a vinculação dos juízes com a nobreza. Então, naquela época, a observação estava correta. Hoje não. Né? Hoje a realidade ela é outra. Logo aquilo que era correto na época de Montesquieu, hoje já não se aplica mais no atual contexto. Então, a Constituição Federal, ela, principalmente
a de 1988, ela pede que o juiz deixe de ser um espectador para ser um protagonista do direito, um criador do direito. Pois bem, a partir desta ideia do juiz protagonista, entramos numa outra discussão, que é sobre o legislador positivo e legislador negativo. E aí nós nos defrontamos na perspectiva da separação dos poderes. A tarefa de legislar positivamente cabe exclusivamente ao legislador, enquanto ao judiciário, em especial ao Supremo, cabe o papel de legislador negativo, que é por meio de controle de constitucionalidade das normas, analisa a compatibilidade da norma infraconstitucional com a matéria constitucional. Pois bem, o ativismo judicial é um problema ou é uma solução? Aí que está a questão, e não há consenso na doutrina sobre se é só solução ou se é só problema. Embora nós temos que ver também que nós estamos vivenciando um ativismo judicial em razão da inércia do poder legislativo e executivo. O legislativo, a inércia do legislativo, às vezes, ele leva em conta os custos políticos e eleitorais em determinados assuntos. Assim, ele deixa a cargo do judiciário decidir. E, às vezes, o judiciário é chamado, sim, a decidir para garantir, especialmente, os direitos fundamentais, né? Então, embora eu vejo em alguns assuntos, o Supremo Tribunal Federal teve uma atuação satisfatória no ativismo. Mas nós temos que ter também um limite para esta atuação. Para aqueles que são contra o ativismo, que nós chamamos teoria do procedimentalista, os cidadãos não têm o direito de exigir determinadas faculdades previstas na lei para que possa ser atendido o princípio da dignidade. Mas, por outro lado, a teoria substancialista acredita, sim, que o judiciário deve intervir nessas questões, porque o Supremo é o guardião da Constituição Federal. E quando certos comportamentos prejudicam a paz social, a vida digna de uma sociedade, os direitos mínimos existenciais, o Supremo deve, sim, fazer valer e garanti-los à sociedade. Pois bem, há aqueles também que acham que o ativismo só deve ser para a garantia de direitos fundamentais, né? Para que eles sejam respeitados, para que a norma da Constituição tenha eficácia, tenha normatividade. Não se torna uma letra morta.
que a nossa Constituição hoje é uma Constituição social, que prevê direitos sociais, né? Então, no caso que eu me refiro, eu acho que o Supremo andou bem na questão do ativismo, foi aquela ABI 3510, relatada pelo ministro Aires Brito, e ele garantiu o direito à vida, à saúde, ao planejamento familiar e à pesquisa na questão das células-tronco. Eu acho que foi um avanço. Não tenho nenhuma crítica a fazer nesse caso. Mas entendo também que o ativismo só deve ser praticado pelo Supremo e não pelos demais tribunais e juízes de primeira instância. Pelo Supremo, eu ainda, em razão da inércia do Poder Legislativo em efetivar a Constituição. Nós temos ainda, depois de 30 e poucos anos de Constituição, de 1988 até aqui, nós temos normas ainda que precisam de lei complementar para se tornar efetiva. Quer dizer, é um descaso muito grande e que aí, então, o Supremo está sendo chamado a atuar com o ativismo judicial. Então, nesta hipótese, eu ainda vejo que o ativismo não fere a tripartição dos poderes que está lá na Constituição, no artigo 2º, né? Vejo aí que o Judiciário não extrapolou, porque decorrido tanto tempo, não é mais possível que a sociedade e que o Supremo, como guardião da Constituição, feche os olhos e o povo não seja beneficiado pelo que consta na Constituição Federal. Agora, o juiz, sim, tem que ser protagonista. O juiz não pode também ser, como naquela época era exigível, como uma conquista, ser apenas a boca da lei. Então, ele tem que dirimir as controvérsias, né, que lhe são postas no dia a dia. Então, ele é mais do que um boca da lei. Ele tem que resolver as questões sociais que lhe são postas no exercício da jurisdição. Ok, desembargador Marcos, por favor, sua vez. Mas, desembargador Paulo, eu vou na mesma linha do papel do juiz, voltando ao primeiro grau, o agir de ofício, ou seja, sem provocação da defesa, sem provocação do Ministério Público. Atividade de correção, de saneamento e até mesmo de indução, e aí envolve algumas diligências e aí chegamos a um contexto até mesmo de provocação da prova ou de alcance da prova. E deficiência da defesa, excesso do Ministério Público ou mesmo abuso da defesa ou certa omissão do órgão acusatório. Esse equilíbrio, o senhor entende que o juiz poderia agir de ofício diante dessas novas colocações do STJ, dizendo não à decretação da prisão de ofício, e que é uma interpretação que se chegou depois de alguns entenderem que não, que o poder cautelar ainda está íncito na atividade criminal. A última palavra
sobre a culpa, o juiz deveria ser observador ou ele tem o poder de se inconformar com a dúvida e buscar a verdade, ou seja, provocar o esclarecimento? Essa posição hoje, o senhor que analisa diariamente questionamentos sobre atos do juiz na seara criminal, deve ou pode agir de ofício? Obrigado, Marcos. Ainda voltando um pouquinho naquele outro assunto, com a complementação que Vossa Excelência fez, tem uma frase do ministro Aires Brito, que ele diz que o Poder Judiciário não governa, ele evita o desgoverno. Quer dizer, o Judiciário não pode sentar na cadeira do Executivo. Ele pode proceder a algumas correções, né? Mas não pode exceder o seu limite para que ele não atinja outros poderes ou até ferir a democracia. Bom, feita essa observação, a pergunta de Vossa Excelência é o papel do juiz criminal na atualidade. Nós tivemos uma reforma e ela está parcialmente suspensa por decisão do ministro Luiz Fux. E até agora, há poucos dias agora, que começou a se realizar audiência pública com referência ao juiz de garantia. Pois bem, então nós estamos num sistema híbrido ou parcial, acusatório, inquisitivo. Eu ainda venho lá de trás, desembargador Marcos, eu ainda peguei esse tempo, talvez Vossa Excelência não, mas eu ainda, como promotor, nós tínhamos o procedimento multiforme, que era o juiz, ao receber um inquérito de um acidente de trânsito, ele poderia baixar uma portaria fazendo a acusação, descrevendo a culpa, que valia como denúncia, substituía a denúncia do promotor de justiça. É o procedimento judicialiforme que nós falamos. Com o tempo, já não foi mais possível. Dono da ação, a partir de 1988, com a Constituição, se não me engano, artigo 129, Constituição Federal, ele é o titular da ação penal. Então, cabe a ele oferecer ou não a denúncia. Nós estamos tendo esse grande diálogo, desembargador, porque não foi implantado, conforme previsto na reforma anticrime, da lei anticrime, o juiz de garantia. Então, ela ficou capenga. E o juiz aí fica perdido se ele pode ou não decretar de ofício uma prisão preventiva ou determinar uma diligência de ofício. A jurisprudência toda está caminhando e sedimentando na impossibilidade de se decretar uma prisão de ofício ou determinar diligências para esclarecimento do fato. Pois bem,
se nós tivéssemos implantado os juízes da garantia, toda essa discussão eu acho que não faria mais sentido. Porque estaria separado o juiz investigativo, que investigou, e o juiz que vai julgar. Mas está havendo também um certo exagero. A ministra do STJ, nesta semana, sustentando que o juiz não pode condenar o réu, mesmo com elementos dentro dos autos, se o Ministério Público pediu absolvição. Olha, isso é tirar do magistrado o livre convencimento. Então, também o magistrado não poderia condenar quando a defesa, e ela sempre pede absolvição, na maioria das vezes, condenar quando havia o pedido da defesa. Então, eu acho que está havendo um pouco de exagero nessas interpretações do sistema acusatório que nós estamos vivendo. E o Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe dar a última palavra na legislação infraconstitucional, eles também, por vezes, se contradizem. A terceira sessão disciplina uma matéria que deveria ser ponto pacífico, e logo depois de 20, 30 dias, há decisões de câmaras, de turmas isoladas, contrariando aquela decisão, porque talvez ela não tenha sido muito bem pensada para ser submetida e decidida na terceira turma. Algumas diligências eu entendo que o juiz não deverá decidi-las de ofício, porque ele se contamina. Porque o grande problema do juiz da garantia é que para que o juiz não se contamine com a prova, para poder, depois que elas internarem-se dentro do processo, o juiz poderá analisá-las sem ter sido já contaminado. Nesse ponto, eu sou plenamente favorável. E as partes, Ministério Público e Defesa, que solicitem as diligências que entenderem necessárias para provar o fato ou não provar aquilo que o Ministério Público imputou. Então, nesse ponto, eu acho que a contaminação com diligências, mesmo E outro grande problema que nós temos são as reformas pontuais no Código de Processo Penal. Ela deforma o sistema. Há dispositivo no Código de Processo Penal que permite claramente o juiz, em busca da verdade real, determinar diligências. Mas eu acho que isso também é deformação por aquelas reformas pontuais que são feitas e que eu sempre critiquei em razão disso. Ela deforma o sistema. E aí fica esta contradição, pode ou não pode?
que aqui nós temos um artigo que diz que pode. Ah, mas se nós formos confrontar este artigo com o sistema, ele está implicitamente revogado. E aí começam as discussões nos tribunais. Está ou não está? E confunde um pouco o juiz. Então, nós precisaremos de um código novo, processo penal, passado pelo filtro da Constituição, para dirimir todas essas questões. Então, com referência até as diligências, eu também comungo essa ideia de que o magistrado não pode, de ofício, deferir ou determinar diligências por conta própria, esponte própria. Ele deve ser provocado ou pela defesa ou pelo Ministério Público. Mas enquanto nós não tivermos a questão do juiz da garantia restabelecido, nós vamos ter ainda grandes embates com referência ao sistema acusatório, sistema misto, né? Então, nós temos que ter legislação que imponha um sistema puro para que o processo possa seguir uma marcha sem interrupção, sem alegação de nulidade, sem alegação de interferência do magistrado na colheita das provas e assim por diante. Não sei se externei a minha posição que Vossa Excelência se referiu. Desembargador Paulo, vivemos em um período de pressão social, midiática e política nos mais diversos assuntos, nas mais diversas áreas. Como o magistrado deve fazer para não ser influenciado por essas cobranças e manter a independência no julgamento, hein? Não é de hoje, embora eu não concorde com essa alegação, de que o judiciário já nós somos fustigados, né? Somos fustigados de ingerir politicamente na administração pública. Isso nós somos acusados. E pior do que isso, dizem que nós não temos legitimidade, porque nós não passamos pelo filtro da urna. Então, nós carecemos de legitimidade. Não concordo nada com essa alegação, porque a legitimidade democrática ela não é julgada unicamente pela origem, mas também, e às vezes fundamentalmente, pela função democrática, ou seja, pela sua utilidade, pela estabilidade que ela confere à democracia. Aí está a legitimidade do poder judiciário. Ele não precisa ser, a meu ver, passar pelo filtro da urna. Então, porque a Constituição nos dá o papel de guardião da Constituição. Então, nós não podemos também exorbitar a tal ponto de fazer ingerência em outros poderes. A separação dos poderes já pregado pelo
Montesquieu é justamente para isso. O legislador legisla, o executivo executa e o judiciário julga. Então, nós não podemos exorbitarmos, por mais que nos forcem, por mais que a voz da rua, que não... E eu entendo, e nós temos que entender melhor ainda, para nós não embarcarmos nesta onda que nós somos, o Poder Judiciário é o salvador da pátria. Nós não podemos entrar nesta onda, né? Embora a sociedade, às vezes, pede, clama, mas nós temos que ter consciência do nosso papel, porque a mesma sociedade que clama, que pede, é a mesma que censura, como tem censurado, no caso, em alguns casos de ativismo praticado pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo da ingerência dos poderes executivo e legislativo. Então, o juiz tem que ter muito cuidado. Ele tem que estar vacinado contra isso aí. E, às vezes, nós esquecemos o nosso papel e no entusiasmo, nós começamos a querer governar, a sentar na cadeira do legislativo ou do executivo. Isso é um cuidado que os juízes têm que ter, a meu ver. Ok, desembargador Marcos. Mais uma pergunta? Eu encerro a minha participação, Fernanda, com uma pergunta, desembargador Paulo, de ordem prática. Nós estamos recebendo muitas impugnações decorrente de julgamento do Tribunal do Júri em razão da conduta, hora da defesa, hora do promotor de justiça. Nulidades que são apontadas, excessos. E o senhor foi promotor de justiça. O senhor foi procurador de justiça. O senhor sabe bem o que deve e o que não se deve ser feito, ser desenvolvido no Tribunal do Júri. Mas eu acredito que muitos desses casos que nós estamos reconhecendo as nulidades poderiam ser evitados a partir de uma postura, de uma conduta, de um equilíbrio das partes. Mas o juiz, dentro desse norte de protagonismo, ele tem o poder de deter, tem o poder de controlar, tem o poder de encaminhar, inclusive de suspender a sessão. Eu já tive, quando estagiário, o testemunho de uma contenda física entre promotor e advogado, e o juiz, sabiamente, suspendeu a sessão, dissolveu o Tribunal do Júri, ou seja, não continuou justamente porque indiscutível aí a quebra, né, da serenidade do julgamento, um prejuízo, possivelmente, do acusado. Esse juiz hoje é nosso colega, né, o desembargador Luiz Carlos da Costa. O que o ex-promotor de justiça, hoje desembargador, pode dizer aos juízes que presidem júri nesta realidade até de desrespeito e certa deslealdade? E aqui eu não vou imputar tão somente a membro do Ministério Público, tão somente para a defesa. Eu diria, daqueles que atuam, dos tribunos que atuam no júri, seja promotor, seja advogado. Quero saber a vossa posição, a vossa opinião em relação à conduta desse juiz que preside júris, que tem complexidade, tem uma densidade de emoção social e que gera, logicamente, essas situações de conflito interpessoais. Embargador Marcos, eu fico muito triste quando eu vejo algum jurista pugnando pela extinção do Tribunal do Júri. Eu acho o Tribunal do Júri
a mais concreta expressão da democracia. Fiz, à época, como promotor, muitos júris. E não tivemos nenhuma intercalação com o advogado de defesa. Mas, como promotor, eu conversava com o advogado de defesa, dizendo, eu vou lhe permitir apenas 2 intervenções. Apenas 2 intervenções. Mas Vossa Excelência disse muito bem, o juiz não pode ser um mero espectador. Não pode ser. Ele tem que colocar ordem no trabalho. Ele tem que ser protagonista também. Ele tem que colocar ordem no trabalho, não deixar o trabalho se descambar, até, como Vossa Excelência disse, para uma agressão física. Nem agressão verbal. Em casos tais, cabe a ele suspender temporariamente a sessão, conversar com as partes, Ministério Público e Defesa, e se continuarem, insistirem, ele dissolver, suspender e dissolver o júri. Então, eu acho que o juiz tem uma função muito, muito importante na condução dos trabalhos do tribunal, do júri. Ele não pode deixar que as partes se agridam verbalmente. Isso não faz parte do jogo democrático que tão bem o tribunal do júri expressa. Eu tenho visto isso e nós temos julgado alguns casos e ficado muito triste. Fiquei muito triste, fico muito triste quando eu vejo os trabalhos de um tribunal do júri se descambar para agressões verbais e, como Vossa Excelência disse, até para a física. Então, eu acho que o juiz tem que agir energicamente para que isto não aconteça. E, insistindo, as partes, deve ele suspender o julgamento e comunicar os órgãos de origem, o AB ou o Ministério Público. Então, eu acho que está faltando, sim, por parte dos magistrados, a energia necessária para impor o respeito que o jurado e a sociedade merecem, tanto da acusação quanto da defesa. Mas eu sou e continuo sendo um defensor do Tribunal do Júri. Tem grandes embates, mas de ideias, de ponto de vista jurídico. Mas não há lugar para agressões verbais e até físicas, como nós temos tristemente observado e assistido. Ok, desembargador Paulo da Cunha, a gente está caminhando para o fim do nosso programa, infelizmente já deu aí mais de 1 hora. Eu queria que o senhor aproveitasse esses 5 minutos finais para suas considerações finais, ou para esclarecer algo que a gente não tenha perguntado, o senhor fique à vontade. E, na sequência, eu já peço para que o desembargador Marcos também faça o mesmo, para a gente encerrar, então. Por favor. Eu quero aqui de público manifestar meu apreço, minha admiração ao diretor da SMAJ, desembargador Marcos Machado.
tomou posse um período muito difícil, que é a pandemia, durante a pandemia, mas tem feito um trabalho espetacular nas margens. Vossa Excelência já marcou indelevelmente o seu nome à frente das margens, mas eu tenho certeza absoluta que isto é só o início e que outras boas coisas virão, porque eu conheço Vossa Excelência, o dinamismo com que Vossa Excelência trabalha, não tem hora, não tem momento, não tem feriado, e vai fazer a diferença nas margens. Então, muito obrigado por esse convite, sinto-me honrado por ter sido convidado para dizer algumas coisas aqui a respeito. E, ao terminar, quero dizer que durante esses 43 anos que sirvo à justiça, sempre procurei fazer o melhor. Dar à sociedade, passar à sociedade a confiança de que estamos fazendo o melhor. Somos imperfeitos, sim, mas nós estamos sempre em busca de fazer o melhor. E essa busca é incessante. Vossa Excelência bem sabe disto. Então, muito obrigado. Estou muito honrado. Desembargador Paulo, nós é que temos que agradecer. É um aprendizado, eu sou testemunha da relação com o senhor, seja na instituição do Ministério Público, seja aqui no tribunal, e não só do direito, mas um aprendizado de vida, da relação humana. Então, o nosso agradecimento. Espero contar com o senhor, com certeza, nesse biênio, e podemos dialogar em outras oportunidades, porque esse programa, com certeza, seguirá com outros colegas, mas nós temos aí outras atividades na escola que contamos com o senhor. Um agradecimento também à vossa equipe, à vossa assessoria, né, por poder proporcionar, né, nesta data, né, essa entrevista virtual, e, mais uma vez, a nossa equipe, né, sempre atenta e cuidadosa para que nós possamos deixar registrado esses momentos importantes de quem tem experiência na história do Poder Judiciário de Mato Grosso. Obrigado. Muito obrigado a Fernanda e a Keila também pela janeza de tratamento que me foi dispensado para que pudesse realizar este programa. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, foi um prazer falar com o senhor. Obrigado aos dois desembargadores. Esse foi mais um Por Dentro da Magistratura e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.